Bhavananamaha. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a essência dessa disciplina de convergência para a suprema consciência sintrópica, né? Na verdade, eu quero fazer uma reflexão sobre essa praxis a partir da filosofia e da cultura sintrópica. Então, para começar, eu preciso perguntar: o que são a filosofia e a cultura sintrópicas? Eu quero partir daí. Como eu já venho trabalhando há bastante tempo, a gente sabe que originalmente essa ideia de cultura sintrópica, de filosofia sintrópica, ela expressa o entendimento védico subsumido no conceito de Rita, e que foi depois plenamente desenvolvido por Krishna no diálogo da Bhagavad Gita, né? Então a gente sabe que a filosofia sintrópica ela propõe essa visão integrada e holística do mundo, né? Em que todas as coisas estão interconectadas e são interdependentes. Ou seja, ela parte dessa questão levantada por Arjuna, que em termos contemporâneos poderia ser colocada da seguinte forma: como eu devo agir para entrar em sintonia e me alinhar com a consciência sintrópica do mundo? A solução proposta por Krishna, ela se funda no cultivo, a gente sabe, de valores como empatia, compaixão, solidariedade, né? E esse reconhecimento de que nós estamos todos interconectados e que as nossas ações, portanto, elas têm um impacto não apenas em nós mesmos, mas também nos outros, né? No mundo ao nosso redor. Então, o segredo para se compreender a sintropia está não apenas na ciência contemporânea, mas principalmente nesse simbolismo presente nos saberes ancestrais de distintas tradições. Para dar um exemplo prático, né, sobre como essa praxis sintrópica nos convida a agir de forma mais consciente, compassiva e holística, buscando sempre fortalecer as conexões entre todas as coisas e contribuir para um mundo mais justo, equitativo e harmonioso, eu quero compartilhar a reflexão que nós fizemos ontem aqui em casa, durante a visita da nossa sobrinha, do seu marido e do seu filho. Na ocasião, eu comentei com eles sobre o poder das fake news e como o jogo político atual, ele ainda não reflete nada dessa realidade sintrópica que nós buscamos, né? Desse modo, esse encontro aqui em casa, ele foi então uma oportunidade para que eu pudesse refletir a partir dessa perspectiva sintrópica sobre tudo aquilo que nós discutimos ontem, né? Foi ontem de noite esse encontro, e em torno de 3 questões muito atuais e correlatas, né? Que é a nossa percepção do ser e do mundo, a linguagem neutra e as questões etnorraciais e de racismo. Então são 3 tópicos importantíssimos que eu vejo assim uma certa ligação entre eles, é disso que eu quero tratar agora, começando sobre essa perspectiva da filosofia e da cultura sintrópica, né, que aos poucos está se impondo nesse novo milênio, né? Porque afinal a gente sabe já, é meio que consenso, assim, que falar sobre o ser é falar do Atman, né?
E a gente sabe que o Atma expressa a consciência sintrópica universal, né? Que é um conceito básico, fundamental, para se compreender a nossa percepção do ser e do mundo segundo essa perspectiva sintrópica, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a percepção do ser, né? Como é que isso se dá na prática, que é o que importa aqui hoje? Eu não quero ir para outros lados, eu quero falar só disso. Na praxis, né, eu posso controlar como eu me percebo, mas eu não posso controlar, nem querer controlar como eu sou percebido. Por quê? Porque é dessa tentativa de controle, né, sobre o outro que nascem todas as distorções políticas, né? As distorções das relações humanas e relações de poder, né? Eu vou dar um exemplo assim, né? Vamos pensar em um instituto psiquiátrico onde um interno ele se percebe como um imperador absoluto que exige que os demais também o percebam assim, porque de outra forma ele passa a agir com violência. Então esse exemplo, ele já nos ajuda a refletir, né, sintropicamente sobre essa questão que eu vou trazer aqui hoje para a questão de gênero, né, que eu sei que é uma questão delicada, mas que é importante a gente discutir, debater, para que a gente vá amadurecendo, né, vá gerando assim uma espécie de massa crítica, né, em torno desse tema, né? E isso por quê, né? Uma coisa é como nós nos percebemos, e outra coisa muito distinta é como os outros nos percebem. E o grande problema, a gente sabe, tem assistido, né? É quando a gente quer impor, quando nós queremos impor uns aos outros esse nosso modo de ser e esse nosso modo sobre como queremos ser percebidos. Por exemplo, vou pensar assim, ó, imagina que uma... Agora é um exemplo mais forte, eu vou tomar muito cuidado, porque eu estou entrando num terreno muito delicado, né? Mas imagina que uma pessoa que nasceu, vamos chamar homem, vai, e que passou pela transição de gênero. A partir daí, obviamente, ela vai querer ser percebida como uma mulher trans. E ela vai querer ser respeitada como tal. E ela vai exigir dos outros que também a percebam assim, como uma mulher trans. Mas qual o problema? Parece que não tem nenhum problema com isso. Mas tem, né? Tem o problema, né? Porque esse mundo culturalmente foi construído de outra forma, né? Então, o problema é que esse outro, ele nem sempre está disposto a renunciar à sua própria percepção para adotar aquela que lhe estaria sendo imposta. Assim é como se esse outro fosse dizer: não, você não é uma mulher trans, você é um homem trans. Não só homem, mas homem trans. Eu acho que ele já aceita e admite isso. E o que é nessa visão mais conservadora, que eu identifiquei assim, obviamente, está no lado mais conservador, né? O que é esse homem trans? É o homem que sempre se viu e se percebeu como mulher, mas que nem por isso, num certo sentido, teria deixado de ser homem. Por quê? No pensamento assim, de como a sociedade cresceu com essa relação bíblica e tudo mais, né? Na nossa própria tradição cultural, por que não teria deixado de ser homem? Porque isso que hoje em dia é chamado de mulher trans não engravida, não amamenta, etc. E geneticamente ela é XX,
o homem é XY, né? Então, o que acontece? Parece que não tem nada demais de uma coisa de outra, mas o grande problema é que essa diferença de nomeação tem consequências políticas profundas. E foi exatamente por aí que começou essa divisão radical do nosso país entre um certo entendimento equivocado, tanto da esquerda quanto da direita, né? Eu tenho lá no livro blog uma figurinha que ilustra muito bem essa perspectiva, né? Você tem ali, como é a figura? É um cilindro. Você projeta o cilindro numa parede, você tem um quadrado. Quando você projeta na outra, você tem o círculo. Então é como se a esquerda e a direita estivesse dizendo é quadrado, o outro dissesse é círculo, quando na verdade nenhum nem o outro está errado e nenhum nem o outro está certo, porque eles estão vendo simplesmente uma projeção da realidade projetada ali naquele quadro mental. Mas quando eu uno essas duas perspectivas dialeticamente, aí eu tenho a figura do cilindro que satisfaz e atende às duas visões. Está aí a perspectiva, a visão sintrópica, né? Então, quando a mulher trans ela busca sua inserção, por exemplo, imagina, nos esportes femininos, é natural que ela seja acusada de deslealdade. Em função do quê? Em função da sua potência masculina que ainda se faz presente, né? Então é natural que os outros membros da equipe reclamem, os adversários, tudo mais. Daí que isso fica esse dilema, como resolver isso, né? Agora vamos pensar assim, e se ela buscasse a sua inserção no mundo esportivo masculino, né? Ela teria que renunciar em parte ao certo entendimento da sua condição, mas ela estaria aceitando como o outro a vê, ou seja, como um homem trans, né? Então, cabe lembrar, né, que talvez essa forma, não, sei, não vou dizer que é essa, mas que às vezes na forma da gente nomear, a gente pode eliminar esses problemas que têm a ver com a inserção das pessoas trans nos mais distintos esportes, né? Por quê? Porque de um lado está aquele entendimento que eu tenho que respeitar a genética, que é XY, XX, e de outro que eu não tenho que respeitar a genética. Claro que eu não vou entrar nesse detalhe, é muito complexo, todo mundo sabe, questão de gênero e tudo mais, não precisa ir aí. Só estou dizendo como o grande problema se apresenta e divide a todos quando o olhar de afeto e de amor dá lugar ao discurso de ódio, de parte a parte, né? Porque uma vez que você não é aceito, você passa a ter um certo ressentimento também, você reproduz isso, é óbvio, né? Então, bom, eu sei que tudo isso é muito novo e polêmico, e não há como a gente controlar de forma natural, saudável e legítima, né, a percepção que nós queremos que o outro tenha do mundo. Porque a gente entra numa contradição, né? Num dado momento, a cada dado momento, cada um de nós é esse outro, né? E o outro do outro, né? Então, cada um de nós, em um certo momento, está no momento, ali no lugar de controlador, né? De como a gente quer que as coisas se deem no mundo, né? Mas, se a gente de fato quer garantir para nós, né, esse direito das sociedades livres, que é o direito de ter controle e autonomia quanto ao modo como nós nos percebemos a nós mesmos, que nós temos o direito de ser como nós somos, isso é uma coisa muito forte, é uma grande conquista. Agora, ela traz uma outra coisa interessante, que é a gente renunciar ao desejo de exigir que o outro tenha essa mesma visão que nós, né? Então, se eu sou homem
e passei por um processo de transição para a mulher, eu tenho o direito de me ver e me sentir como mulher. Ninguém vai questionar isso. Agora, será que eu posso exigir dos demais, que também têm o direito às suas próprias percepções, que eles me vejam segundo esse meu olhar, que me faz sentir mulher, embora eu tenha nascido homem? Será que eu não estaria, nesse caso, legitimando exatamente aquilo que eu combato? Ou seja, lembrando do nosso exemplo lá, daquela pessoa que se considerava um imperador que quer que todos os outros sejam os seus vassalos, né? Será que eu não estaria exigindo dos demais que se portem de acordo com esses meus, vou usar uma palavra forte, caprichos? Eu sei que ela não cabe, mas é para fazer pensar, porque é assim que metade das pessoas vem, né? Então, isso é uma coisa muito interessante para pensar, porque isso está estreitamente relacionado e me leva ao segundo ponto para tratar, né? Que é sobre a construção da linguagem, sob essa perspectiva da cultura sintrópica. Sobre a perspectiva sintrópica, a linguagem é vista como um sistema vivo, em constante evolução, que reflete a espontaneidade das dinâmicas culturais, sociais, históricas de uma comunidade, né? Então, nada mais natural do que a gente entender que ela de fato evolua, se modifique, né? Mas qual é o problema, então? O problema é sobre a legitimidade, que é o que está em questão hoje, se é possível a gente acreditar, né, que se possa impor essas modificações como uma espécie de um construto político, que é, em certa medida, o que algumas pessoas argumentam que está acontecendo quando eu penso na adoção da linguagem neutra do português, né? Então, seria esse caminho, que é um caminho artificial, né? É diferente do processo natural da língua. Seria esse caminho artificial de construção da língua a melhor forma para se evitar que se reproduzam as desigualdades de gênero, rompendo com a associação binária entre o masculino e o feminino? Ou isso não iria ainda intensificar esse processo? A gente não tem isso como uma resposta certa, né? O que eu sei é que essa grande polêmica em torno da linguagem neutra, lembrando que que a linguagem neutra é uma prática que se pretende inclusiva, né? A grande polêmica está no fato dela ainda estar nesse processo de construção tão primário e tão incipiente que não existe ainda uma única forma padronizada para se utilizá-la, né? Então, a gente sabe que as mudanças que ocorreram e ocorrem no português e nas línguas em geral, elas ocorrem a partir do seu próprio interior, né? De uma forma lenta e gradual, e sem essa participação, essa militância ativa de diferentes agentes políticos, né? Interessados em controlar de fora e artificialmente o desenvolvimento da linguagem. No caso da linguagem neutra do português e das suas muito bem intencionadas proposições, essas mudanças ainda estão sendo propostas do exterior, de forma artificial, por agentes interessados e parciais, né? Mas isso não é simples, nem sei se é possível ser realizado. Eu vou dar alguns exemplos aqui para a nossa reflexão sobre isso, né? Quando a gente pensa amorosamente sobre esse processo, né? Sem condenar nenhum dos lados, mas refletindo sobre esse assunto com as categorias sintrópicas que a gente já utiliza. Então, só para citar alguns casos do quanto é difícil se obter êxito por essa via, eu gostaria de citar como exemplo um conceito da teoria dos conjuntos.
A gente sabe que a teoria dos conjuntos, ela lida de uma forma rigorosa com todas as categorias lógicas da linguagem matemática, que também é uma linguagem, né? Então, olha só, se eu quiser me referir à totalidade das coisas a partir do seu conjunto universo, eu quero me referir a essa grande totalidade, né? Da forma mais neutra possível, eu não tenho, até onde eu consigo pensar, senão as seguintes alternativas. Primeira, privilegiando o masculino, eu digo o conjunto de todos os objetos. Mas eu posso privilegiar o feminino, o conjunto de todas as entidades. Ou ainda, o conjunto de todas as coisas possíveis. Mas eu poderia tentar pensar nessa união do elemento masculino e feminino e dos não binários, né? E tentar chegar numa forma de expressar tudo isso. Como é que eu faço para expressar tudo isso? Não tem jeito. Eu tenho que dizer o conjunto de todas as identidades de gênero. Mas eu estou privilegiando todas, feminino, né? Então, se eu quiser me referir ao conjunto de todas as coisas masculinas e femininas pela forma feminina, eu vou dizer o conjunto de todas as expressões de gênero, o conjunto de todas as identidades de gênero, né? Então, de um modo ou de outro, né, eu sou obrigado a privilegiar ou a forma masculina a todos, ou a forma feminina a todas, que é, de início, o grande termo que se quis transformar, né? Que gerou essa discussão em torno do todos, todos, todas e todes, né? Que seria essa linguagem neutra. Ou seja, pelo menos aparentemente, apesar de todo esse esforço de construção artificial da linguagem, a gente ainda não conseguiu, no português, obviamente, né, sequer dar conta desse seu nível mais elementar e fundamental, que é o nível onde a gente trabalha com a lógica matemática, né? Bom, em suma, o que eu quero dizer com isso é que o que eu percebo nesses esforços, quando eu olhando como um observador externo, né, eu vejo nesses esforços de desenvolvimento dessa linguagem neutra um esforço muito similar ao esforço que eu vi e assisti quando se tentou construir a muito simpática linguagem universal para substituir o inglês, que é o Esperanto. O Esperanto, qual o problema do Esperanto? É exatamente isso que eu estou querendo trabalhar aqui hoje. Ele nasce de forma artificial e assim ele permaneceu. Por isso que ele nunca não pegou, como se diz, né? Essa lei não pegou, né? Por quê? Porque ele não foi gerado a partir da vida prática das pessoas. Pelo contrário, né? Ele foi gerado de forma meramente teórica, né? Dentro dos gabinetes de uns poucos valiosos, mas poucos intelectuais, né? Então, em suma, o que eu vejo nesse esforço em torno da linguagem neutra, esse esforço artificial, né, parece ser esse mesmo caso que vem se dando que se deu com o sânscrito. É o mesmo caso, esse esforço para construir essa linguagem neutra. É claro que isso é louvável e tudo mais, mas é difícil impor isso, né? Porque isso tem que ser vivido, o processo é inverso. Então isso me leva a um terceiro ponto, absolutamente relacionado com isso, e que eu também tenho uma posição um pouco diferente dos, sem estar em cima do muro, né? Mas desses dois lados que debatem essa temática se dividindo entre esquerda e direita, ou melhor, entre extrema direita, né?
e a esquerda mais progressista e tudo mais, né? Que é o quê? São as questões de ódio racial e de racismo. Eu não tenho dúvida, né, de que o racismo, pelo menos historicamente, ele tem sido direcionado principalmente contra as pessoas negras e outras minorias étnicas. Não tenho a menor dúvida disso, né? Não tenho a menor dúvida, inclusive, né, que são os brancos aqueles que mais se beneficiam e se beneficiaram dessa lógica e desses sistemas racistas. Até aqui eu não tenho a menor dúvida. Acho difícil questionar isso, né? Agora, o que é que eu quero lembrar? É que esse racismo contra as pessoas brancas, que não é equivalente ao racismo estrutural, aliás, eu vou me confundir aqui. A gente tem esse racismo estrutural, que é enfrentado pelas pessoas negras, né? E eu posso dizer que isso também é racismo. Porque nessa definição do termo racismo, eu sei que aqui é complicadíssimo e ninguém aceita isso, sou capaz agora até de ser considerado, num certo sentido, também racista, porque estou afirmando isso, né? Que, porque aqui é a direita que defende isso, na verdade. Que, na verdade, independentemente da nossa raça ou etnia, né, a gente pode manifestar atitudes racistas ou discriminatórias em relação a outras pessoas. A grande diferença para te rotular aqui, para ter o termo racista expresso num caso e não expresso no outro, é essa palavrinha estrutura, né? Que a gente viu pela história, que, é claro, o negro sempre foi a vítima desse processo. Então até aí está claro. Agora, do ponto de vista desse entendimento sintrópico que eu quero propor como discussão, né? O que é esse ponto de vista? É a perspectiva do Atman, a perspectiva do espírito. Quando eu olho para o espírito e pela única realidade que é o espírito, olho no olho, de olhar para olhar, né? Aí eu já não posso mais estar levando em conta quaisquer vestimentas culturais e materiais das pessoas, senão que os seus corações, que não têm nação, que não têm pátria, que não têm idioma, que não têm cor, porque é espírito puro, porque é luz dentro desse entendimento sintrópico, né? Então, e a gente só desenvolve isso quando a gente aprende a olhar o outro, olhando nos olhos, né? Olhando de forma amorosa, vendo o espírito que habita naquela forma, que é uma vera vestimenta, né? Que é exatamente como o meu guarda-roupa. Eu posso escolher se eu vou usar um terno preto ou branco e isso não faz com que eu seja uma outra pessoa, né? Então, quando eu penso que isso faz outra pessoa, aí eu estou preso, não importa a minha cor e tudo mais, a essa esfera que a gente chama de egóica, imaterial, que é onde o racismo se manifesta. Aí a pessoa ainda está sobre o controle dessa realidade não sintrópica, não holística e egoísta, né? Que quer sempre olhar primeiro para os seus próprios interesses, para a partir daí se perceber como parte do todo. Então, eu sei que é complexo, complicado e muito difícil, e imagino e peço compreensão a todos, porque aqui não vai nesse meu esforço, né? Nada além do que chegar à verdade, né? E se nesse meu esforço sincero e honesto, por acaso existe algo de ofensivo, né? Que ofenda as pessoas de forma legítima,
eu, que elas se sintam ofendidas, né? Porque não vai na minha fala nenhuma vontade de ofender. Mas se elas se sintam ofendidas, eu, eu quero aqui me desculpar, não, pedir a compreensão, porque esse meu esforço é o meu esforço do campo da filosofia sintrópica, procurando refletir sobre essa questão tão importante e tão atual, de uma forma que harmonize todos os contrários, né? Fechando com aquela imagem que eu mencionei antes, né? Que é essa imagem da projeção do cilindro. Quem sabe, quando eu projeto de um plano no outro, sabe que o cilindro, se for projetado pelo lado que tem o círculo, ele dá o círculo. Se for projetado no comprimento, ele vai projetar o quadrado. Isso faz com que o nosso olhar se desvie. E mais importante ainda, né? Quando eu penso que a própria divisão de esquerda e direita, ela vem também desse olhar que está um pouco distanciado do espírito. Porque a realidade dual é essa realidade do mundo material, o mundo que a gente busca superar, né? Para dar um exemplo, não tem como, todos nós somos dessa maneira constituídos de forma dicotômica, como um ímã. Imagina uma barra que é um ímã, uma barra de ferro, assim, que ela está ali imantada, né? Que de um lado você tem o polo positivo, do outro lado você tem o polo negativo. Se você cortar essa barra no meio para separar o seu negativo do seu positivo, muito estranhamente e genialmente, né? Cada uma das duas metades vai de novo reproduzir um polo positivo e um polo negativo. A diferença é que esse polo vai se orientar mais para o negativo ou mais para o positivo, dependendo do campo magnético onde ele está inserido. Mas ali, aquele bastãozinho, não importa quanto eu divida, eu não destruo um dos seus polos, né? Então isso para mim é uma forma de se pensar assim, dessa forma mais inclusiva, que contemple esse entendimento de que todos nós estamos interconectados e que não tem como se implementar essa cultura do cancelamento, né? Da punição assim definitiva para qualquer pessoa, porque ela manifestou alguma coisa que é contrária àquilo que eu estou impondo como a minha verdade, né? A gente tem que ser um pouco mais, ter um olhar um pouco mais multiculturalista, mais compreensivo, mais multirreligioso nesse sentido. Ou seja, um olhar que não privilegie e nem imponha o olhar de um grupo sobre todos os outros grupos. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Namastê, Bhavananamaha, que é o título dessa minha fala de hoje. Grato a todos.